Mais um OnLog Entrevista, sempre com muita alegria recebendo convidados aqui para trazer experiências, vivências, histórias de vida, e a gente vai sempre buscar o viés empreendedor, acreditando que esse viés transforma a sociedade, leva insights para você que está nos assistindo. Hoje a gente está recebendo aqui um amigo de longa data e hoje um franqueado referência, com muitos negócios que a gente vai contar para vocês aqui. Paulo Conrad. Que honra, Manão. Muito feliz de você estar aqui e a gente poder gravar esse papo. A gente conversa na vida, bate vários papos, mas ter a oportunidade de deixar registrado esse momento nosso aqui na internet, no YouTube, para as pessoas verem, entender o que a gente está falando e como surgiu a nossa amizade, nossa relação e o que a gente está fazendo e construindo, gerando empregos e negócios para a sociedade. É muito legal. Paulo, obrigado por você estar aqui, cara. A ideia é saber um pouco mais de você. Eu que agradeço, Renato. Nossa, assim... É como eu falei, eu nunca participei, mas é muito interessante. Agradeço demais o convite. Fazer parte desse projeto é sensacional. Então, vamos lá, estamos aí à disposição. Ficou na moda, né, cara? Gravar podcast, tá todo mundo fazendo podcast, tudo que é coisa. A gente aqui tem um viés de deixar legado, de ter um propósito, de deixar história, de realmente transformar e deixar um registro. Nossa audiência é muito baixa, a gente faz aqui gravado. A ideia é que os franqueados vejam isso multiplique, que as pessoas gerem conexões, eventos, tudo que a gente faz, mas que de alguma forma a gente esteja plantando sementinha em cada palavra, em cada registro que a gente faz. A gente tem entrevistado uma porção de pessoas aqui, franqueados ou não, gente ligada às logísticas, uma agenda muito bacana, de gente empreendedora, de outros ramos até, para deixar esse legado e essa missão. Cara, e no teu, eu comentei aqui com o pessoal que, aliás, agradecer, cara, raramente eu agradeço aqui, mas a equipe tem sido sensacional, porque eu gosto de fazer aquilo muito à vontade, mas o pessoal prepara, te ligou e tal, fez um monte de perguntas aqui, deixou preparado e tal. E, cara, eu não ia fazer nada lendo aqui, eu ia fazer tudo da nossa amizade, da nossa relação que tem, mas eu vou acabar lendo muita coisa. Mas para começar, cara, conta um pouco da tua história de vida, onde nasceu, de onde veio, como é que você começou a trabalhar, o que que você fez, que idade tá, familiar, desabafa aí, meu irmão. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Desabafa é tenso, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Sapucaia do Sul, que é próximo a Porto Alegre. Mas não, eu só nasci lá porque não tinha hospital. Onde realmente nasceu. Mas eu me criei em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma cidade de imigrantes alemães, né, a terra do calçado, né, para quem não sabe, a capital do calçado. O seu sobrenome é alemão, né? Meu sobrenome é alemão por adoção. Tá. Eu fui adotado com 2 anos por uma família de alemães, né? Tô falando que é legal gravar podcast, cara. Já te conheço há quantos anos e não sabia disso. Foi adotado? Não sabia. Fui adotado. Mas conhece teu pai e tua mãe, não? Conheci depois. Com 16 anos eu fui conhecer meu pai e minha mãe, né? Aí que eu vim para Curitiba e acabei conhecendo meus irmãos também. Sanguíneos. Né? Sanguíneos. Eu tive aquelas adoção à moda antiga, que era tudo segredo. Era tudo. Então, com 12 anos eu fui descobrir que eu era adotado. Né? Então foi uma... Cara, eu adoro essas histórias. Você não sabia não. Vai contar mais disso aí. Mas a adoção foi maravilhosa porque eu caí na mão de uma família maravilhosa que me deu uma bela educação. A minha avó trabalhava no Hospital Luterano lá de Novo Hamburgo, né? Que quem é de lá vai saber, é o Hospital Regina, e ela conseguiu uma bolsa para mim numa escola maravilhosa que tem lá, que é da Fundação Evangélica. Minha avó adotiva e vó sanguínea. Isso que é engraçado, e vó sanguínea também. Ela era tia. Então quem te adotou foi um parente, uma tia. Foi numa condição melhor. Tinha aquela questão do padrinho, né? Se não der certo, o padrinho tinha essa responsabilidade. Ainda tem, né? É que as pessoas não praticam. Então eles eram meus padrinhos. Meu pai me largou lá e falou: não dá para mim. E beleza, vai aí. E aí seguiu. Não tem formalidade de documento, tem nada. Cuida aí que eu não... Tem. Eles conseguiram, mas não sei como conseguia naquela época. A adoção era diferente e eles conseguiram assim, foram lá no fórum. Bom, o fato é que você tem 2 pais e 2 mães, então. Exato, Hoje todos já passaram de plano, mas... Todos? Todos. E irmãos quantos? Adotivos ou sanguíneos? Irmãos, eu tive 3 sanguíneos, eu era o mais novo. Era uma escadinha. Meus pais separaram e
E cada um foi para um lado e os filhos também foram para outros lados, e foi assim. E os irmãos adotivos são quais? Os irmãos, aí tem um outro irmão que eu não conheço pessoalmente, né? Que foi coisa do meu pai também. Você puxou um pouco disso, a gente vai falar disso aí. Não. E aí depois, e teve a minha irmã, que foi do último casamento do meu pai, que aí foi o casamento da vida dele. Sempre tem isso, né? Às vezes a pessoa bate aqui, bate ali, acha. E foi quando eu acabei conhecendo ele. No início eu não queria nem conversa, daí depois a gente se tornou grandes amigos. Fui morar com ele, aí teve a minha madrasta também, que também foi outra mãe. Cara, se eu já falo pra caramba e tô gostando de fazer esse negócio de podcast aqui. Ontem eu recebi, a gente faz esse trabalho todo, agradecer aqui também a Global, uma empresa de marketing que tem feito um monte de coisa pra gente aqui, e vocês estão sediados em Itu, a gente gravava esse podcast em Itu, na sede deles. E agora o pessoal tá vindo aqui pra gente, faz toda essa preparação pra gente aqui e tal. E ontem eu fui convidado para ser o entrevistador de um programa deles, falando de empreendedorismo aqui. Fiquei puto honrado, feliz da vida, velho. Eu já gosto de falar bastante. E isso você tá me contando aqui, pô, te conheço há quantos anos, Paulo? Nunca soube dessa história. Quantas horas a gente sentou em bares e bater papo de trabalho profissional e tal. Quantas histórias a gente tem. E eu nunca soube disso, cara. Então, quer dizer, gravar isso aqui é um canal de abertura. Parece, sei lá, quase que um confessionário, alguma coisa assim. É legal, legal. E para mim também é bom. São histórias que ficam retidas, né? Que a gente não fala, que ninguém pergunta, e você também não vai falar assim, se não for no momento aqui descontraído. Então foi isso. Aí eu vim embora para Curitiba e depois eu servi o exército, e aí eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Aliás, eu tenho um negócio que eu queria, depois eu te mando. Eu tenho a minha carteira de trabalho, naquela época. Eu nasci em 16 de abril de 67, de 67. Naquela época, as fotografias... 16 de abril? 16 de abril. Pô, a gente tá gravando isso aqui logo do aniversário. 67 eu nasci. E em 16 de abril de 79, a minha mãe me deu uma carteira de trabalho de presente. Boa, olha o presente que a mãe dava. A fotinha da carteira... E isso eu provo, eu tenho guardado até hoje. A fotinha, tá lá a data, 16 de 4 de 79. Caraca. E foi maravilhoso para minha vida. Eu acho que foi uma das coisas mais... Principalmente diante da história toda, que depois eu fiquei legal muito isso, como mal. o mundo mudou, né? Hoje não pode trabalhar e você tinha carteira de trabalho. Exatamente. Eu acho que assim, a questão é não... É que quando as pessoas não querem lidar, é uma coisa que eu tenho comigo, quando não querem lidar com os problemas, elas proíbem, né? Eu tive Cara, muito bom, repete isso aí. Quando não quer lidar, não quer trabalhar, não quer resolver, elas proíbem. É mais fácil proibir, né? Sensacional. Porque o problema está aí. Eu tive uma profissão naquela época que ela foi extinta e hoje eu acho que ela seria uma dos melhores canais de solução de problemas de violência da juventude, que era empacotador de supermercado. Eu comecei ali, entendeu? E de fato, hoje ainda faz falta. Alguns mercados hoje em dia estão colocando de novo, como uma gentileza, tal, o cara oferecendo. Mas precisa de uma união da sociedade, a sociedade tem que aceitar. Talvez até regulamentar com uma profissão, ter piso salarial. Respeitar, tratar com carinho. O jovem precisa de carinho, principalmente o jovem que Cara, aqui a gente grava aqui e tal, mas é tudo abertão. Rebeca, quebra o galho aqui pra mim, ó. Atende depois que eu ligo, por favor. Bora lá. Vai. É isso que eu penso. Eu acho que eles precisam o Brasil precisa de educação, só isso. É a única coisa que resolve. Isso, muito legal. Muito legal. Na minha opinião. Bom, 12 anos empacotador. Conta o resto. Aí depois eu trabalhei em fábrica de calçado, lá a região de calçado, trabalhei em fábrica, e aí depois fui para Curitiba. Em Curitiba aí eu voltei a trabalhar em supermercado até ir para o quartel. Aí eu servi o quartel em 86, 1 ano e meio fiquei lá. E essa experiência do quartel? Ela foi assim, eu aprendi lá o que eu devo, muita coisa para a vida, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, né? Primeiro é a disciplina e a hierarquia, você tem que respeitar. E
E respeitar a arma. A arma não é para defesa, a arma é para ataque. Para defesa tem educação, principalmente. Volto a repetir. Sensacional. Cara. Sensacional isso que você está falando. A arma é para ataque. Cara, já deixou insights aqui maravilhosos. Entendeu? Então, eu aprendi a respeitar no Exército. No Exército, eu me lembro muito bem que se você desmontasse uma arma e apontasse o cano para alguém, você era punido. Entendeu? E hoje eu vejo essa violência, porque é uma violência, uma arma apontada para você. Cara, você me deixou coisas bem legais aqui hoje, Paulo. Eu carrego muito que as pessoas ligadas à música, as pessoas ligadas ao esporte, normalmente no mundo empresarial, tem um mindset, tem uma pegada diferente. Mas eu já conversei com muita gente, meu primo de sangue, fez CPOR, essas pessoas também que serviram, eu não tive esse privilégio, sim, mas acho que é um privilégio mesmo, né? Muda também a mente, né? De disciplina e tudo isso. Foi a grande oportunidade da minha vida, porque pela minha história porque imagina, você... De perrengue, adoção, não sei o quê. Você é adotado com 12 anos, você descobre que todo mundo mentiu para você. Toda a minha família mentiu para mim. Não foi só, né, que omitiram, foi todo mundo. Era irmão fingindo ser primo, era a avó, eu chamava de vó, mas ela era minha tia. Era uma confusão. Então, com 12 anos, a minha cabeça foi... Mas repara que você falou aí sobre as dores e que a gente tem que suportar. Então, você já teve isso logo de cara, para você ficou mais fácil todo o resto da vida. Sim. E aí, eu lembro, a gente sempre acha coisas, a gente vai chegar agora nos últimos momentos, a gente sempre acha coisas na vida, e anjos na vida da gente, e eles aparecem do nada. Eu me lembro que uma vez eu estava muito mal, eu tive úlcera com 16 anos, estava muito mal por causa disso. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, o que aconteceu na sua vida? Eu contei. E ele falou assim, agora se coloca no lugar dela, você tem 16 anos. Daqui a alguns anos, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com os teus pais, pode acontecer com você. Um casamento que não dá certo, filhos, e acaba indo para o abandono, a tua cabeça se perde. E agora? Como é que faz? Então, não carrega pedra que não é sua. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu aprendi isso na época e isso mudou a minha vida. Aí eu fui para o Exército, aí depois eu voltei no Exército, entrei comecei a trabalhar, né? Aí eu entrei para o comércio definitivamente. Foi aonde eu consegui até... Cara, a gente vai falando aqui é Lívia, eu lembrei agora do negócio que você falou uma passagem, lembrei da tua filha, ela devia ter vindo aqui, cara. Se você tá fazendo pela primeira vez, tua filha é jornalista, trabalhou na Câmara Municipal, não é isso? É, verdade. Ela trabalhou na Assembleia, 9 anos na Assembleia, na TV Alesp. E hoje ela tá Vi muita coisa dela, menina incrível. Ela tá na Prefeitura de Jundiaí hoje. Que legal. Lá. Bom, mas continua aí tua carreira. E aí eu comecei no comércio, né? Numa empresa que não existe mais, era Hermes Macedo, numa rede muito grande de lojas no sul. Hermes Macedo? É. Magazine? Tipo era o MAP da vida? Isso, acho que, se eu não me engano, tinha 450 lojas lá no sul. Eu entrevistei aqui o Pedro Motti, que foi dono das lojas Glória. Que, pô, história de vida sensacional também. Hoje é dono da rede Quintal do Espeto. Aí comecei lá, depois eu fui para Fedato Esportes. Nessa é que foi a minha ascensão, que eu era muito novo ainda, mas em pouco tempo eu era gerente de uma das lojas dele. O Fedato foi zagueiro do Curitiba e do Palmeiras, né? E depois ele montou foi um dos empresários mais honestos que eu conheci na minha vida. Como ele chama? Fedato. Era Haroldo Fedato, é falecido já. Qual que era o negócio dele? Era lojas de material esportivo e uniforme escolar. Ele era o top de lá, né? Tinha 12 lojas. Era sensacional. Você foi trabalhar com ele? Fui trabalhar lá. O que você fazia lá? A princípio, vendedor. Naquela época, vendedor de loja tinha conseguia viver muito bem, era muito bom ser vendedor de loja. E dali fui para subgerente, depois gerente. E aí veio o plano Collor, né? E quebrou ele, praticamente. Das 12 lojas ele teve que fechar 8. Meu pai é um que se arrebentou no plano Collor. Das 12 lojas ele teve que fechar 8. E aí veio tudo aquilo que eu já estava bem encaminhado. Eu já tinha minha filha nasceu em 90. Isso tudo em Curitiba? Tudo em Curitiba. A minha filha nasceu em 90. Em 92 aconteceu isso aí, eu fiquei desempregado, ele teve que fechar aquela loja.
Aí foi, assim, uma fase absurda, né? Foi muito, muito, muito terrível. Aí depois as coisas foram acontecendo, mas sempre nesses momentos, sempre tem alguém que aparece na sua vida. Você citou esse cara como um dos caras mais honrados e tal da tua trajetória. Né? Ele foi uma referência para você, ao invés de pai adotivo e pai sanguíneo? Alguma outra referência que você teve? Alguma coisa que você leu? Algum ídolo? Alguma coisa ligada ao esporte? Alguém? Ou esse cara foi uma referência? Ele foi uma referência pela honestidade. Era um cara que eu me lembro uma vez que eu na loja eu comecei a ver assim que naquela época tinha muita associação de funcionários nas empresas, tudo, e eu comecei a procurar essas associações e vender nessas associações. Então a gente conversava muito. E um dia eu vejo a licitação do estado do Paraná de material esportivo para escolas, e eu falei para ele: por que a gente não entra na licitação? Você é maior, fabrica, ele fabricava ganhar, tudo. Ele falou assim: se você quiser ir, eu te dou a documentação, tudo, pode ir, só para você aprender. Mas você vai entender que não é tão simples assim. Você vai entender que e eu gosto, e ele falou, e eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Entendi. E eu fui. Cheguei lá, eu acabei com a reunião, porque quando eu entrei... Tava tudo armado já. Foi suspenso. Voltei para ele falou, tá vendo? Mas você passou na vida por outros processos de licitação que a gente vai chegar lá, vamos contar também. Só que aí, o que acontece? Aí ele falou para mim, Paulo, é o seguinte, esse pessoal que vai ganhar essa licitação vai tudo comprar comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Que legal, que legal. Tá. 17 anos, 16 anos com úlcera, servindo o exército, toda essa história de vida. Cara, eu vejo você falando assim, eu fico pensando. O motivo do nosso podcast aqui é falar de empreendedorismo, levar legado para as pessoas e tal. Mas, diante do que você está me passando, me parece assim que essas referências, essa luta pelo trabalho, eu queria que você dissesse mais sobre isso. Cara, um garoto hoje numa comunidade carente, que o pai tá bebendo, que a mãe tem pouca condição econômica de tirar pouca educação, você citou aqui educação e tal. Cara, o que vai transformar esse cara? O que a gente pode fazer de útil para essa sociedade para melhorar? É na política, vamos votar melhor? É projeto assim, social? O que a gente vai fazer? Nada é feito sem união, né? É por isso que eu acho que a gente está indo para o caminho inverso. Sem união não se faz nada. Não se faz nada. Então, eu acho que a união e respeito é a primeira coisa. Quanto lhe valeu esse bom exemplo desse cara honrado que te fez trabalhar e que falou e que te gerou o servir o exército, o despertar pelo trabalho desde muito cedo, a carteira profissional? Quanto lhe valeu isso? Valeu tudo, porque assim, eu estava um pouco... perdido, mas também você tem que saber ouvir, né? Eu lembro de muitas coisas que eu ouvi que ficaram marcadas. Desde o pai da gente, a gente lembra de uma frase que a gente não confiou, que a gente não quis ouvir naquele momento. E hoje a gente repete para os filhos. Mas isso fica na cabeça da gente aqui batendo. Então, eu acho que eu sempre fui abençoado também, né? Porque era muito fácil eu sair do caminho, entendeu? Era muito fácil. Eu tentei aqui te provocar e tal, mas você foi me falando, eu tô aqui refletindo junto contigo, eu tentei te provocar. Mas, cara, vamos pensar numa sociedade hoje que todo mundo pudesse ter sua carteira de trabalho aos 12 anos e aí fosse trabalhar com um cara que tá empreendendo, que tá lutando pela vida, e que esse cara deixasse um legado pro menino de 12 anos, como eu tento fazer com quase todo mundo que trabalha comigo, de que, olha, a vida é assim. Mas, talvez seja a maior escola. Sim. Né? Tratar as pessoas com respeito e tal. Não sei o que. Talvez a gente transformaria a sociedade. Um apontamento talvez muito simples. Assim, eu tenho uma A carteira de trabalho te fez trabalhar no empacotadora, ver uma relação de trabalho, fez relação com as pessoas, perdeu um pouco da timidez, teve que conviver com as pessoas, foi educado, ganhou seus trocos, se sustentou, comprou sua bolinha de futebol para brincar, sei lá, alguma coisa assim, que talvez outros não pudessem. Assim, eu tenho uma crítica desde que apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. A minha crítica não é contra. A minha crítica é por que está junto.
Porque criança é uma coisa, adolescente é outra. Então, é isso que Estatuto da criança problema. e estatuto do adolescente, não o estatuto da criança e adolescente. Perfeito. São fases diferentes. Cara, que legal. A gente vai falar de empreendedorismo, não é assunto que a gente vai enveredando. Muito legal. Bora. Não, porque legal, assim, se você olhar a minha cara com 12 anos, hoje, uma criança com 12 anos, você olha assim, não vai nem atravessar a rua. É outros tempos. Não, né? um garoto de 15 hoje, meu enteado de 15, não pega Uber. Exatamente. Então, eu fico são de revoltado outros tempos, mas eu acho que tem que já ter um tratamento um pouco diferenciado, um pouco diferente da criança. Não dá para falar que um rapaz de 17 anos é criança, gente. Ter o mesmo tratamento. É isso aí. É isso que eu... Perfeito, bem legal. Bem observado, muito bem observado. E aí você veio para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo em 2003. Depois do Collor, desse perrengue lá na loja do cara, tá? Não? Não. Ainda ficou mais lá? Lá eu fiquei até... Meus filhos todos nasceram em Curitiba, né? Eu fiquei todos quantos, Paulo? Aí eu tive 4. Pô, perdeu a quantidade. É tanto filho. 4, pelo visto, 4 regulares e mais alguns. É que eu tava num outro raciocínio aqui, porque em Curitiba, quando eu estava desempregado, foi assim uma fase, eu já tinha 2 filhos, né? E aí, de repente, tinha um negócio montando na frente da casa do meu sogro. E era lá uma... Que aqui entre nós também são alguns sogros na vida, né? Não. Era uma choperia enorme, cabia 2.000 pessoas lá dentro. Caramba. E de repente tá um negócio sendo construído e eu desempregado, ferrado. Eu fui lá, desci dali, eu falei, não, eu vou dar um jeito de fazer as coisas. Eu cheguei lá para um cara que estava na frente, eu falei, o que vai ser aqui? O cara falou, aqui vai ser um bingo. Aí eu falei, vai ter vaga, emprego? Ele falou, não, já todo mundo, na época estava começando os bingos, acho que foi em 95, por aí. A tua história do bingo começou em Curitiba. Exatamente. Já era com aquele pessoal que a gente conhece, tem amizade? Não era. Era outro pessoal. Aí o rapaz falou para mim assim, ó, o pessoal já foi tudo treinado, foi levado para São Paulo, foram treinados lá, né? Mas tem uma vaga aqui de manobrista. Bora. Mas não era manobrista, era cuidar do estacionamento, era flanelinha, né? Essa coisa. Aí eu falei para ele, mas e paga quanto? Não paga nada, você vai viver de caixinha. Mas você pode trabalhar aqui dentro do estacionamento. O estacionamento era enorme. Aí eu cheguei em casa e falei, puxa vida, que queda, né? Que tombo. Mas vamos lá. Comecei. Era moeda. Antes disso do que nada. Bom, sustentava a família tranquilamente. Com as moedas. Só que eu pensei assim... Mas ainda não era um recurso como gerente de loja. Mas aí era menor. Eu vi como estava e um dia eu falei assim... Eu vou dar um jeito. Eu cheguei lá no cara, falei assim, ó, é o seguinte, tem muita gente aqui que chega com os carrão, era a dona do Madaloso, que é um dos maiores restaurantes que tem lá, era gente com, né? O Ratinho chegava lá na época. Que legal. Né? Ele era repórter do Alborguete na época. Eu falei pra ele, ó, tem um espaço lá no fundo. O Ratinho a gente gravou com ele, que cara incrível, né? Meu? Porra, ele é sensacional. Tem um espaço lá no fundo. Eu posso ser manobrista, eu fico aqui na porta e estaciono. Não. Eu falei, não, eu uso um terno, tudo. Tenho um terno em casa, uso um terno bonitinho. E trabalho aqui, faço tudo. A única coisa que eles davam era janta, né? Mas beleza, aí eu comecei a fazer isso. Eu inventei lá o manobrista. E aí foi. Mas eu sabia que aquilo ia acabar um dia. Já estava começando aquela coisa de roubo de carro em estacionamento, a responsabilidade. E aí já começou a terceirizar estacionamento, aparecer as empresas. Eu falei, uma hora vai acabar isso aqui, rapidinho, né? E aí o manobrista não vai viver de caixinha, ele vai ter que viver de salário mínimo. E salário mínimo não dá para mim. Aí um dia eu falei, eu vi que o motorista do bingo tinha saído. Aí eu falei, tem vaga de motorista? Aí o cara falou, tem a vaga do motorista. Eu falei, só que eu quero ser motorista de dia e à noite trabalhar aqui. Você não vai aguentar? Eu falei, tem que aguentar, não tem jeito.
Então eu fiquei um bom período trabalhando tipo 18 horas por dia. Trabalhava de dia de motorista e tinha dia que eu ia... Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida também, foi outro anjo, que foi a Eliana. Ela era A vida vai nos apresentando os anjos, né? Mas para apresentar, você precisa estar inserido. Exatamente. Essa coisa de esperar que o anjo vai vir se você está inserido também, não é assim. E se você não está inserido, você tem que se inserir. É isso aí. Vai indo. Eu acho que isso responde um pouquinho aquilo dos jovens, né? Perfeito. Eu acho que ele tem que buscar a coisa boa. Perfeito. A coisa boa está lá, ele tem que buscar. Ele tem que ir atrás, não tem jeito. Hoje tem muitos canais aí para... Tá, e daí de manobrista que saiu, como é que foi essa mudança? Aí essa administradora, eu comecei a fazer compras, eu passei a ser comprador. Aí eu ia pro Ceasa, fazer as compras no Ceasa, essas coisas todas. E aí quando ela saiu e o bingo foi vendido para esse pessoal, ela chegou e me recomendou. Ela falou, o Paulo sabe tudo do meu trabalho, tudo. Ah, já esse pessoal que a gente tem uma relação, que tem amizade, Exato. que conhece. Aí eles foram lá, compraram. Você ficou muito tempo. Eles tiveram o bingo em São Paulo, Curitiba, tiveram bingo em muitos lugares. Aí depois eu fui para... Cara, que para mim, esse pessoal também, eu posso dizer, sei que a gente teve alguns conflitos e tal, mas foi um dos anjos da minha vida também, viu, Paulo? Sim, eles foram no momento de dificuldade, foi um anjo para mim também. Assim, a gente sabe, a história é longa. Sim. Né? Todo mundo comete erros, faz parte da vida. Mas eu fiquei com eles quase 25 anos e foi muito bom. 25 anos com eles, bingo. E que foi muito legal. Mas não foi só bingo, não. Eu fiquei bingo, aí depois fui para uma fábrica de suco lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiquei lá uns 3 anos, né? E depois, quando voltei para São Paulo em 2003, já foi Correios. Ainda com esse grupo, aí entrou a logística. A gente veio aqui para falar de empreendedorismo, já falou um monte de coisa, tá, não sei agora que está chegando na logística. Agora que chegou. E aí entrou a logística com esse grupo ainda. E aí São Paulo já. Exatamente. Aí Correios, né? Aí agência de correio. Agência de correio. Que era um grupo grande, uma porção de agência, não era? Era. Cara, nessa época eu era tão pequenininho, eu olhava para aquilo. Tenho tanta passagem na vida. Eu lembro de uma passagem que eu estava começando muito, muito pequenininho com a logística e tal. Um negocinho muito pequeno e tal. E eu fui num evento X e tinha um pessoal também de agência de correio e tal, mas com padrão econômico, assim, o pai e os 2 filhos com um carrão e tal. Falei, cara, pelo menos acho que eu tô no ramo certo. Os caras tão bem, são mais velhos e tal, tô muito jovem ainda, acho que pelo menos o ramo eu tô acertando. Aí pesquisando, e eu falo muito disso, né? Tudo é tempo, né? Talvez nosso bem mais precioso, família, espiritualidade, Deus, fé, mas o tempo, né? O que a gente vai fazer com o nosso tempo? Exato. Cara, eu vou dedicar muito tempo pra, sei lá, vou montar uma loja de bolo. Nada contra quem empreende com bolo, nada disso. Mas eu acho que bolo é um negócio pouco escalável, ticket médio baixo, e você tem que abrir e fechar a loja, tem que cuidar, tem administração, tem DRE, as mesmas funcionários que qualquer outra atividade. Eu acho que se eu fosse entrar numa aula de bolo, amigão, tenha 10 ou 15. Porque, né, tem que escalar aquele negócio. E ao mesmo tempo de trabalho. Então, dedique esse tempo para outras coisas que sejam mais possíveis. A logística traz muito isso, né? Eu já te falei sobre isso em discussões nossas sobre OnLog, né? Há pouco tempo atrás. Eu falei para você, não é de mim ficar atrás de um balcão. Sim. Então, se eu tiver que trabalhar só com atendimento de balcão, esquece. Não vou trabalhar, né? Eu gosto de ir para a rua. Então, são coisas que cada um tem um jeito. Tem gente que prefere só ali o balcão mesmo, monta uma coisa que ele fica só... Mas é ótimo. Eu acho que não... É perfil de vida. E tudo bem, tá ok. É perfil. Quanto tempo de correio, Paulo? De 2003 até 2017, eu acho. 14 anos aí. 14 anos, né? E escalando, empreendendo e fazendo mais e mais operação. Tudo, né? Numa época que a carta era muito forte, não é isso? A carta era muito forte, tinha um negócio chamado FAQ, né? Quase não tinha encomenda, mas o foco principal era a correspondência. O FAQ era a registro de cobrança das prefeituras, de Eletropaulo, de convênio, não é isso? Exatamente. É assim, o interessante é que o FAQ, por exemplo... E você vendedorzão, trouxe um monte de cliente para os negócios e tal. O FAQ, por exemplo, que é um negócio que foi tirado, mas ele foi feito pelos franqueados. É isso que eu sempre dizia. Eu ouvia dos caras assim, não, mas vocês não fazem nada com o FAQ.
A gente não faz nada porque a gente colocou tecnologia no negócio, né? A gente colocou uma forma de não fazer nada. Depois de pronto, a empresa foi lá e trouxe para si própria. Vocês tomam. Exatamente isso que acontece. Que então, é muito comum das vezes, a instabilidade desse setor para a gente é muito complicada por isso. Você inventa... Para quem está nos assistindo aí e vendo o estigma de quem foi franqueado o Correio e que teve esses processos todos, a brincadeira entre a rede é que, no mínimo, ele teve 2 infartos. Né? Porque você conquista cliente, a rede vai lá e tira de você. Exatamente. Aí depois um outro processo, conquista, mas o negócio não é seu, é uma concessão pública através de licitação. Aí vem a licitação a cada 10 anos, você pode perder teu negócio. E o cara tem um treco ali, né? E a concorrência interna. Existe uma concorrência interna. Também, você concorre com o teu franqueador. Né? Isso é um cuidado que tem que é quase o cúmulo, né, do absurdo. Que a gente tem que ter um crivo muito grande aqui no log para não fazer isso nunca. Você vai lá, comercialmente fecha com o cliente, daqui a um pouco vai um comercial deles lá direto e atravessa. Absurdo, sem o mínimo respeito. Né? Tá bom, 17 anos, 14 anos aí, agência de correio. E aí você teve uma ruptura. Sim. Se quiser contar o porquê e como, fica à vontade, mas se não, é uma decisão de montar um negócio teu, MPL Envios, não foi isso? A ruptura foi assim, tipo, preciso de uma lata de lixo, vamos jogar o lixo dentro dela e tirar fora, né? Porque tem coisa certa e coisa errada, né? Então, todo mundo fez junto, mas de repente alguém precisa ser a lata de lixo. Mas tudo bem, passou, acontece, faz parte. Já tinha tomado uma porrada de cacetada da vida, uma mais, uma menos, segue aí. E aí vem a pergunta que isso é para quem aguenta, né? E vem uma pergunta que me escreveram aqui, que para você é sensacional. Em momentos difíceis, o que faz um empreendedor continuar e não parar no meio do caminho? Cara, eu vou agora falar uma coisa. A espiritualidade me ajuda muito, muito. Eu recebi um conselho na hora do perrengue, é hora na hora do perrengue. Eu falei assim, eu estou no fundo do poço. A resposta foi: para de cavar. Para de cavar. Foi aí que eu te procurei para a gente. Legal. Porque é a realidade. A primeira coisa que você tem que fazer para sair do fundo do poço é parar de cavar. Para de tentar aquilo que não está dando certo. Vamos buscar alternativas. Né? E aí que esse momento foi muito bom para mim, essa mudança. Né? Primeiro, parar de carregar pedra que não me serve mais. Né? Então, aquela ruptura foi muito traumatizante para mim, foi horrível. A princípio, eu sempre pensei que eu era culpado de tudo, mas depois eu comecei a observar, peraí, aquela foi minha escola. Foi isso que eu aprendi a fazer. Valeu, Né? Então, eu percebi, eu não sou o vilão disso aí. Somos vilões, talvez, ou somos humanos, essa é a realidade. E via de regra, quem trabalha muito e tem esse viés vendedor, Flávio Augusto vai falar, né? Ele fala até que para os filhos dele, se forme no que quiser, sim, mas vai aprender a vender. Exato. Que é o grande resultado da vida. E eu, nos revés da vida, eu não posso dizer que eu tive grandes dores, não posso fazer vitimismo, nem drama, nada disso. Mas nos revés da vida, em que eu perdi um negócio e tal, cara, eu falei, cara, não perdi nada. Eu tenho um cliente. Quem trouxe o cliente, quem vendedor sou eu. A base está comigo. Agora eu vou tratar esse cliente de outra forma, vou fazer. E é muito do que a gente tem tentado fazer. Agora você tocou no patrimônio. O patrimônio é isso. É o que eu sei fazer, é o meu cliente, o que eu consegui atrair. O meu potencial ele é intangível. Não é o negócio em si, é o que você faz, as relações pessoais, os seus clientes, como você trata eles. Eu costumo sempre dizer que dinheiro sem projeto é número. Eu chamo de propósito, né? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, né? E o cliente eu vendia essa caneca aqui, eu vendia caneca para o cliente. Aí eu vou vender meia. O cliente é o mesmo. Eu já conheço ele tá ali. Eu já conheço. Ele compra caneca. Se for algo que tenha sinergia, eu vou vender também. É isso aí. Isso eu aprendi com um cara muito louco. Todo mundo dizia que ele tinha o bichinho do porco na cabeça. Mas era o primeiro dono do bingo em Curitiba. O nome dele era Tony. Ele era bem louco. O bichinho do porco na cabeça? Que ele era bem... sabe aquele cara... O empresário louco mesmo, louco. No dia da inauguração do bingo, ele derrubou o cara da escada.
Porque era louco com o cara força. estava instalando... Eu ia dizer que era parecido com a gente, mas não é não, isso é bem mais. Louco. O cara estava instalando o luminoso na frente, em cima de uma escada. E ele dia de inauguração, faltava o quê? 1 hora. A hora que ele passou, ele falou, vai ficar pronto em tempo? O cara falou, vai. Aí ele saiu e voltou. Quando ele volta, o cara tá comendo um sanduíche em cima da escada. Derrubou. Esse é louco mesmo. Foi sanduíche Pessoal, colado, cara. Que vem que eu grito aqui, xingo, eu tô achando até que sou bem legal. Mas esse cara, uma vez, ele chegou com o carro dele, ele tinha uma BMW na época. Ele chegou com o carro dele, eu peguei o carro dele e fui estacionar. Atrás dele vinha o carro de uma cliente, que eu até citei aqui, que era a dona do restaurante Madaloso. E eu peguei o carro dele e fui estacionar, porque eu sempre fazia isso. Daqui a um pouco vem o carro dela estacionando do meu lado. Eu desço do carro, é ele. Aí ele veio lá de trás, assim, falando no meu ouvido. Primeiro lugar o cliente, segundo lugar o cliente, terceiro lugar o cliente. Ele foi até uns 100, mais ou menos. Até chegar lá na frente, ele foi falando isso no meu ouvido. Para você não ter pego o carro dele, sim, é da cliente. Exatamente. Né? E eu aprendi isso, porque por mais que a gente sofra os problemas que existem com o cliente e tudo mais, né? Às vezes você tem que educar o cliente também, é uma coisa muito importante. Cara, eu vou pegar esse gancho, Paulo, que isso é legal, a gente às vezes não tem oportunidade de falar as coisas. Isso aqui a ideia é um bate-papo, assim, né? E esse estigma de que o cliente tem sempre razão, eu acredito realmente, primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o cliente. O cliente é o nosso grande patrimônio, mas não é por isso que você tem que ser submisso ao cliente. O cliente tem sempre razão. Não, ele não sabe como funciona o processo. Hoje a gente estava gravando aqui com um cara de logística, entendendo. O cara precisa entender, ele precisa ter conhecimento. Quando você tem muito conhecimento do processo, você orienta o teu cliente da maneira correta. Não assimila tudo que ele está dizendo. Às vezes o que ele está dizendo não tem o menor entendimento sobre o produto, sobre o serviço que você está prestando. Mas hoje, na nossa área, pelo que eu estou vendo, pelo problema que nós temos, que é a questão de suporte, que não é um problema só nosso, é um problema, acho que, de todos os setores, a gente precisa, não dá para resolver nesse momento, mas a gente pode amenizar. E aí a gente volta para aquela palavrinha, educar. Perfeito. A gente precisa educar, e é isso que eu estou tentando fazer, educar o cliente, o destinatário, o remetente, porque eles acham que nós somos uma empresa de logística e ele vai largar um objeto aqui e ele tem que chegar lá. Né? O tempo daquele carteiro que entregava no boteco pro seu Zé, né? Não achava ele em casa, sabia que ele estava no boteco. Não tinha nem número, não tinha nada, Casa Maré. Ainda tem no Brasil muito isso, extremo. Esse tempo acabou. Então a gente precisa reeducar esse pessoal. Perfeito. Entendeu? Eu acho isso. E essa oportunidade aqui, essa tua inovação, é espetacular para isso. Mas só que eu te digo, porque hoje eu conserto torneira na minha casa, eu conserto isso, por causa do YouTube. Sim, tem tudo ali para fazer. Né? Eu vou lá e consigo. Só que os caras gravam uns negócios que você perde a paciência, demora 5 minutos, o cara falando um monte de groselha. E o finalzinho e o que você quer saber, então eu acho que é um log com essa tecnologia, com essa inovação, eu acho que você pode criar videozinhos curtinhos ensinando detalhes. Entendeu? Já me pediram muito isso. E captar isso de todos os franqueados, porque cada região do Brasil é diferente. Cada lugar é diferente. Eu vou fazer na tua frente. Anota esses insights, vamos anotar. Vídeos curtos. Gostei e já anotei. Educar o cliente, e essa educação vai ser para o cliente e vai ser para os nossos atendentes também. Rebeca, vai me cobrando para a gente fazer esses videozinhos aí. Porque não é fácil. Por exemplo, eu sobre a questão do seguro. Todo cliente acha que ele postou comigo, ele vai, se sumir uma encomenda, ele vai ter o ressarcimento. Ele acha. Né? Por quê? Porque o seguro é opcional. E quando a gente fala, por exemplo, da logística, né, uma das duas que você está citando aí agora, para quem está nos assistindo, não é do ramo, ou quem é o nosso franqueado, tá? E deixar isso registrado. A caracterização de avaria, por exemplo, é uma dor da logística muito grande, que
perto de outras dores do nosso negócio, eu acho realmente ínfimo. Eu acho que o nosso negócio é altamente escalável, Sim. altamente autogerenciável. Você precisa de menos tempo para escalar e promover, qualificar a sua vida econômica. Então, de fato, é um negócio, um modelo que eu acho sensacional. Foi muito bem pensado o que a gente fez com o Log. E a gente tem vários depoimentos, você vai poder dizer isso aqui. Mas é uma das dores. Qual que é a dor? Mandei uma caixa com 2 garrafas de vinho. Aí chegou no destino, o cara abriu e só chegou uma. Foi o transportador que foi o culpado, o cara lá que pegou as 2 e chegou uma, o cara que embarcou aqui que disse que tinha 2, mas só tinha uma. Quem que tá mentindo nesse processo? Não tem câmera no processo inteiro. Hoje a gente tem tracking, tem uberização da entrega, tem uma porção de tecnologia, tem o passo a passo, tem o zap dizendo que tá chegando na sua casa e tal. Um monte de tecnologia. Hoje falamos aqui de entrega de Uber, de entrega de drone, uma porção de coisa de tecnologia. Mas esse processo com a caixa fechada, eu já recebi vídeo, Paulo, de um destino, a caixa toda violada. Olha isso, já recebi assim. Aquele saco de banco, como é que chama aquilo? Como é que chama aquele plástico inviolável de banco? Plástico. Não sei. Envelope de segurança. Envelope de segurança, que até para rasgar é difícil, que os marketplaces usam e tal, não sei o quê. Então estava numa caixa esse envelope. E o destinatário grava um vídeo, manda pro franqueado e o franqueado me manda. E dentro da caixa e do envelope inviolável não tinha nada. Sim. Tá vendo? Alguém roubou! E gritando. Como roubou? Tá evidente. Você só me provou que o remetente não mandou nada. Nesse caso ninguém roubou. É inviolável. Você acabou de rasgar o envelope que era inviolável. Ah, é mesmo. Cara, é um absurdo, entendeu? Acontece muito isso. E o interessante disso é que, por exemplo, o cara vai num balcão da estatal, né? E lá tem uma pessoa atrás que ela olha assim a embalagem e fala, ó, essa embalagem não vai. É isso. Não vai. Aí como que eu faço? Procura uma papelaria, vai por aí. Acha uma caixa, põe uma fita aí e se vira. E a gente tenta orientar, tenta... cuidado, amor do que fazendo. O que tem dentro da caixa a gente não é responsável. Se ela chegou lacrada, fechadinha, a gente pode orientar, a gente pode ajudar. Então a questão da avaria é um problema, mas o maior problema que tem é jogar essa responsabilidade para nós, né? Mas aí você tem razão, esses vídeos curtos, a gente fala muito disso, até tá me servindo aqui de uma autocrítica, eu falo abertamente, nunca me omiti de nada, não, sou verdadeirão mesmo. Pode orientar melhor, né? Porque às vezes o nosso franqueado na ponta tá atendendo e se acolhendo a dor que o cliente passou para ele já passa aqui pra gente, e não criou um filtro natural, uma barreira, você escutou ao cliente. Isso não é o menor sentido o que você está fazendo. É inviolável, esquece isso aí. Você que fez presepada, reclama lá com quem te mandou isso, porque isso está errado. Mas vamos voltar um pouco, Paulo. Depois dessa história toda, bingo, essa trajetória toda, exército, úlcera com 16 anos, isso aqui me marcou, até anotei aqui. E aí você vai e monta o teu negócio. Sim. Que era MPL Envios, e a gente, eu acho, me Posso corrija. Contar a história? À vontade. É muito semelhante. Talvez você não lembra. Mas é muito semelhante a um projeto aqui on Log, não é isso? Eu fui tomar um café com você numa subsecretaria. Subprefeitura, né? Qual foi? Vila Mariana? Na cidade de Ademar. Caraca, vai. E aí? E aí eu tava sem fazer nada lá na Praia Grande. Aí você falou assim, vai ver uma ideia que tem lá no Brás, no Shopping Total. Você lembra disso? Não lembrava de nada disso. Fico feliz. Sinal que eu tô aí motivando as pessoas, mesmo o concorrente incentivando. Aí eu fui lá e gostei da ideia. Voltei a falar com você. Você falou, eu já montei uma pequenininha lá na Zona Sul. Eu não lembro qual bairro que é. Verdade. Né? E aí eu fui lá ver. Tinha um balcãozinho só. E era on Log já. Né? Ali nasceu on Log. Não, ali eu tava pilotando o negócio sem sistema pronto ainda, mas tava muito, muito amador ainda. 2018. Eu falo que o on Log faz 5 anos agora em maio, mas o projeto tá na cabeça há pelo menos uns 15 anos, assim. O Daniel... Minha filha tá com 21, ela tinha 5, 6, eu conversava de on Log com ela. O Daniel tinha feito um sisteminha pra gente conseguir trabalhar. O Daniel é uma pessoa fantástica. É mesmo, também. Vale a pena um abraço pra ele aqui. E aí eu desci pra praia, mas aí o que aconteceu? Eu inaugurei em 2019, outubro, no shopping Litoral Plaza, lá em Praia Grande. O que aconteceu? Inaugurei em novembro. E em março, fechou tudo. Pandemia. 2020. E dentro de shopping. A logística crescendo, mas dentro de shopping você teve uma dor. Exatamente. Aí foi terrível. Depois eu peguei Covid também. E aí... Né? Depois eu fui procurar gente para me ajudar e
A gente tentou, foi indo. No final eu fiquei só com a dívida. Tá, e como é que começou essa conexão com a gente aqui? Você enxergar que valia a pena estar num grupo e estar isso mais fortalecido? Hoje a gente tem parceria, sociedade, outras coisas juntos aí. Eu tava bem mal. Aí foi o que eu te falei. A resposta que eu tive: para de cavar. Aí eu falei: puxa, eu vou ter que procurar. Eu vou procurar o Renato, vou dar o braço a torcer. O cara que foi lá na prefeitura e falou a dica, agora eu vou lá procurar ele. Exato, é porque você foi para uma linha e eu lembro que a gente se encontrou depois, você falou assim: eu vou montar um negócio de franquia. Eu falei: você é Pessoal, louco. isso aqui não foi ensaiado. A gente é tudo aberto aqui. Paulo aqui é testemunha, tá cheio de gente aqui assistindo e tal. Cara, o que o Paulo tá dizendo é o seguinte: nada contra. Eu de verdade, na minha vida, eu sou apaixonado pela concorrência. Pode parecer estranho isso. Mas uma concorrência inteligente. Eu tinha muito jovem, estou falando de 16 a 17 anos, eu desde os 13 trabalhei balcãozinho de loja dos avós, depois fui corretor de óleos vegetais, fui office boy, uma opção de coisa, fui estudar engenharia e tal. E eu abri uma redezinha de papelaria. Uma loja muito grande, eu e meu irmão. O que você teve mais, profissão ou casamento? Pô, difícil essa. Profissão. Boa essa, hein? Deixa estar que você não fica atrás também, não, viu? Aí eu troco de quantos filhos. E aí, cara, a gente tinha uma papelaria de esquina, pô, tradicional no bairro, que era da família, do avô, que foi ficando, a gente abriu 9 papelarias e tal, não sei o quê. Mas assim, lugarzinho feio, né, intimista, velhinho, a gente ali no balcãozinho, eu, meu irmão, minha mãe, trabalhando ali muito jovem e tal, não sei o quê. Cara, e um material de construção na outra esquina, e tem um nome pra isso, cara, como é que chama isso? É esquina, não tem um nome pra isso, mas é a esquina proativa e a não proativa, não é esse o termo, é um outro termo, mas é a esquina que vem do fluxo do carro e a outra que vem contrário ao fluxo. Sei. E esse material de construção muito grande era na esquina positiva ali, né? Boa pro fluxo. Sei. E o cara fez uma estrutura e pôs lá um breve papelaria, um negócio gigante. Iluminação, fez coquetel de inauguração, todo mundo pra lá, e eu olhava pra aquilo e falei: cara, agora esse cara vai me quebrar. Me arrebentou. Papelaria de bairro, esse cara vai me arrebentar aqui, muito grande e tal, não sei o quê. A gente não foi convidado, evidente, né? O bairro inteiro indo lá, os amigos tudo indo lá, inauguração do cara, coquetel. Eu falei: Cacilda, agora isso aqui, Júlio, foi a melhor coisa da minha vida, Paulo, com a concorrência. Porque aquilo fez o seguinte: o cara, muito investidor, não ficava ali no balcão, passava lá, arrogantão e tal, não sei o quê. Ele tem que ter margem, um monte de funcionário, uniforme, isso aqui é uma estrutura cara e margem mais alta. Era eu e meu irmão no balcão, e minha mãe. 1 ou 2 funcionários no máximo. E a gentileza, o trato, o tá ali, era no simples, o preço, ter de tudo, se preocupar com... Não tem tal coisa, vamos buscar, amanhã pode vir que tem. Lá também não tinha, não sei o quê, preço mais caro, uma lista de material escolar e tal. Os outros bairros vinham para aquele bairro por causa da loja dele. Eu só vendia pro bairro, porque a loja dele era linda. Sim. Mas vinha e comparava com a nossa, conhecia a nossa. E conhecia a gente. Cara, a gente cresceu muito com a concorrência. Então, a concorrência sadia, de fato é bom, mas a gente tem que se posicionar. Me corrija, Paulo. O Paulo tá dizendo o seguinte aqui, né? Eu vou tentar fazer um resumo dessa história. Ouviu comigo lá na prefeitura de fazer alguma coisa semelhante? Fez, e concorrente, ok, tudo bem. Tentou, bacana, podia dar certo ou não, tem outros aí fazendo, não sei o quê. Cara, e chegou um momento que ele falou: cara, eu posso fazer muito melhor aqui. A gente tem mais preço, tem mais margem, tem mais tabela, mais competitividade, mais operador. Cara, você foi humilde ao ponto de dizer assim: quer saber? Vou fazer aqui, tá tudo muito melhor. Não é isso? Sim. Eu levei tanta Hoje o Paulo é um franqueado de OnLog, rentabilizando, ganhando mais. Acabamos de fazer um outro negócio para ser sócio e parceiro. Vai inaugurar uma loja drive-thru. Mercado Dia, um grande parceiro para o OnLog, já falei isso em outros momentos, em outros eventos. Agradeço aí o pessoal do Mercado Dia, e o Paulo é o primeiro case aí. Todo franqueado OnLog, nos estacionamentos ou nas lojas do Dia, tem uma condição de locação para o espaço muito menor do que o mercado. Eles entenderam que ter uma OnLog ali é uma âncora para aquele negócio deles. É uma prestação de serviço para o cliente deles. Então tem uma condição. E o Paulo é o primeiro, está inaugurando ali na Praia Grande. Eu estive lá faz 15 dias atrás para ver com você. Um container no estacionamento e para fazer um modelo drive-thru como a gente tem aqui 24 horas para atender o cliente. É isso, né, Paulo? É isso aí. E aí, esse negócio tem tudo para dar muito certo. Não tem como não, porque pelo tamanho de porrada que a gente levou.
pelo tamanho de porrada você sabe o inchaço que vai dar. Então, porque eu me lembro, eu queria falar isso, quando eu inaugurei lá a loja, no dia seguinte apareceu na mídia social, tudo, a foto da loja com um risco assim, fake. Cara, eu já tive processo tudo que é jeito. Correios fake. Aí eu tinha colocado o nome Correios, tudo bonitinho, certinho. Eu tinha contrato com o Correio, claro. Aí, de repente, eu recebo um telegrama do Correios que eu não podia usar o nome, mas é sugerindo um nome parecido. Então, nunca foi proibido, não tinha uma regulamentação. Nós na Onlog Né? usamos por um grande período na nossa fachada como material de instalação da unidade, uma autorização formal do Correio durante um bom início da Onlog, 30% dessa autorização. Depois houve a proibição e hoje a gente não tem mais nada na rede, né? Nada, nem na emissão, nada. Mas eu acho que assim, tudo é aquilo que eu falei, é educação e união. Você hoje é um cara que comercializa frete, vamos citar nomes aqui, Sim. com toda a sua história, bingo que você fez, exército, vendedor, não sei o quê. Aí você foi correio, franqueado e tal. E hoje teu volume de venda completamente diferente disso, usando outros operadores. Você vende, comercializa muito mais na tua rede, na tua Onlog hoje, muito mais outros operadores do que o que você fez durante a vida toda. É assim, eu acho que até serve, porque o sonho de ter esse negócio, por isso que eu comecei, foi por algumas frustrações que eu tinha quando era franqueado. Eu me lembro que eu perdi um cliente chamado Bicicletas Monarch. Pô, gigante. Era gigante. Ela mandava tipo 300 peças por dia por Sedex, para o Brasil todo, pecinhas pequenas para as oficinas, essa coisa toda, e não podia mandar bicicleta. Aí o cara me chamou lá, ele falou, eu mando 300 pecinhas desse, eu tenho que mandar umas 3 ou 4 bicicletas por dia. Por que a bicicleta não? Por que a bicicleta não posso? Porque passava da medida. Foi a primeira vez que eu fui a Brasília, né, falar com o presidente da estatal na época. Pô, a gente não abordou isso aqui, isso teve uma relação muito próxima. A gente jantou algumas sextas-feiras à noite falando de logística com o time dessas empresas. Tudo. E eu falei, gente, como que vocês não conseguem atender o cliente por inteiro? A maior empresa de logística que tem no Brasil não consegue. E essa a concepção da Onlog, é essa, atender o cliente por inteiro. Né? Paulo, a gente faz um evento agora aqui para falar isso com a rede franqueada, com a nossa convenção, na nossa sede nova, depois um evento com palestras e tal, não sei o quê. Cara, e a presunção é essa. Não vou falar aqui no detalhe, mas operação logística no Brasil, cara, não tem empresa brasileira. A única empresa brasileira é essa pública. Todas as outras. Sim. Quem está fazendo logística aí é argentino, é chinês, é americano, é francês. E via de regra, a base do entregador é o empreendedor brasileiro. O que a gente está se propondo a fazer é sim ser o maior rede aí de fracionado no Brasil, empresa brasileira com empreendedor brasileiro, parceiros, querendo somar e ganhar juntos. É característica, Paulo, de verdade. Eu tenho convicção disso. E vou carregar isso pro resto da vida. Não faço nada sozinho. Não faço nada sozinho. Eu tenho um portfólio. A Onlog me entrega um portfólio e eu acho que eu tenho a obrigação de vender tudo. Perfeito. Isso aqui está errado, aquilo está errado. Eu preciso achar uma forma. Isso é um desafio meu de vida. Por isso que a vida ensina a gente. Puxa vida, eu sempre ouço, aquela ali é muito ruim. Até você às vezes fala isso. Aquela ali é muito ruim. Não, ela deve ter alguma coisa de boa. Porque ela está no mercado e está forte no mercado. Eu só corrigindo, ela está num momento ruim, né? Às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim. Mas a forma, no momento ruim, eu aponto mesmo, verdade. E a gente tem que usar. Hoje eu uso, eu queria dar até de dica talvez para os outros franqueados. Eu uso a próprio histórico que eu tenho no meu sistema. Eu baixo lá no Excel e crio um parâmetro. Um indicador ali. Um SLA por operador. Exato. Aí o que acontece? Para o Nordeste, qual operador é que está... Tá indo melhor. E você tem que colocar também peso. Cara, tem alguns caras que fazem isso na rede, sabia? Exato. Eu vou até fazer um comentário aqui, Paulo, não foi para isso nem para bajular ninguém. Como toda rede de franquia, a BF dá esses indicadores, a gente tem quase toda a rede de franquia, McDonald's e tantas outras, 35% de bons franqueados, escalando, potencializando, eu copo meio cheio,
e tem 65 olhando pro copo meio vazio e reclama de tudo, e grupos e tantas outras assim. E nada contra, ele faz parte de uma rede, a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível. E quem não diz isso, pra mim, é utópico. Eu vejo muito podcast de outras redes de franquia, de outros modelos, e diz que é tudo maravilhoso. Cara, tem algumas ressalvas sobre isso. Recentemente tem uma franquia que eu vi, um podcast incrível, caras voando e falando sobre a atuação deles com franqueado. É quase mais psicólogo do que falando de tecnicamente do negócio. Porque quando você muda a mente do cara, e você é um cara que merece todo esse elogio, Paulo, porque, de fato, com todas essas dores da vida, você tá sempre... Você é um cara que ajuda na rede, que dá palpite, que me manda áudio, sugestão, WhatsApp, eu já me fez mais uma aqui. Xingo, sou mal educado. Tem as dores e tal, a gente xinga um ao outro e tal, mas tá sempre construindo, sempre pra construir algo maior e melhor. Então, cara... Tô cuidando disso, tô tratando essa muito legal, é um mindset favorável, é o copo meio cheio o tempo todo. É o otimista tóxico que eu sou. É uma coisa, por exemplo, eu tenho uma vantagem, sabia? Eu não tô em nenhum grupo de franqueado do WhatsApp. Esses grupos de queixas, cara, é aquele jornal antigo que você torcia e saía sangue. É desabafo. Como tem mídia digital aí, só fala de notícia ruim que tá morrendo, que atropelou, que morreu, que matou. Como tem Instagram, todo mundo feliz, como se não tivesse tristeza, que não tivesse que trabalhar e pagar conta. Sim. Cara, foge desses troços, velho. O cliente faz isso com a gente. Polui a tua mente. O cliente faz isso com a gente. Eu acho que eu fazia isso com você no início também, com você, com a Fabiana, com todo o pessoal do Unlog. Porque é desabafo. É isso. Não é positivo, é desabafo. Eu vejo clientes desabafando a vida dele comigo, às vezes, porque deu errado lá. E é muito ruim isso. Imagina você levanta de manhã, pega o celular, você abre o WhatsApp e só vê reclamação, só isso e aquilo. Como que você vai arrumar isso? Você não vai arrumar, entendeu? É muito ruim, é péssimo. Então a gente tem que aprender a usar essa ferramenta positivamente. São ferramentas novas, eu sei que com o tempo tudo vai melhorar, que nem eu falei para a Rebeca, que ela pediu ontem meu Instagram pessoal. Desde o tempo das doideiras, eu tinha abandonado o meu Instagram pessoal, totalmente. Por quê? Porque aquilo me trazia assim, eu já estava perturbado. E só vinha mais perturbação ali. Só mais coisa negativa. Então, eu acho que as coisas já estão mudando, as pessoas já estão melhorando, já estão indo. Show. O que está faltando é só a união e a educação, só isso. Pessoal, a gente veio aqui para deixar registro, legado e histórias positivas de vida. Mais uma história incrível, transformando vida, gerando empregos, um franqueado sensacional, um parceiro de negócio. A gente tem tentado potencializar todo mundo com parcerias e sociedades e o Paulo é mais um, cara, com essa história de vida, úlcera, trabalho desde muito jovem. Cada vez para mim, quanto mais... Isso aqui para mim é um grande aprendizado, Paulo. E fica cada vez mais essa lição. As pessoas que normalmente estão tendo sucesso e evoluindo e mudando a sociedade é fruto do trabalho. Você vê uma história muito jovem de trabalho, que nas porradas da vida aí vai tentando, vai batalhando e alcança o sucesso de uma forma ou de outra. E você já viu algum YouTube nosso, não? Não vi. Porra, então você não está preparado também, que bom. É bom que é novo e fica mais legal. Porque eu sempre encerro com uma missão assim, mas tem pessoal que já vem preparado, que já viu, sim. Mas você não estando preparado fica melhor. E você foi a sugestão de vídeos mais curtos. A gente tem tentado fazer com que chega no máximo a 1 hora, 50 minutos. Então, para o encerramento aqui, Paulo, eu peço sempre o seguinte: Paulo Conrad vai deixar uma mensagem por uma semana no mundo. Na Argentina, na França, nos Estados Unidos, na América, no Japão, em todos os outdoors, em todas as placas de caminhão, vai estar uma mensagem de Paulo Conrad. Que frase, que mensagem, que palavra, que texto, o que você deixaria, Paulo? A gente vai tentar eternizar isso aqui nos nossos vídeos. Eu acho que primeiramente, uma frase, né? Eu acho que eu vou repetir essa que eu falei o tempo todo. União e educação. Sensacional, sensacional. É isso. Paulo, muito obrigado. A gente teria... muito mais para falar, a gente vai gravar outras vezes e tal, tem muita história, muito assunto, é uma amizade de muito tempo, né, e cada vez maior a amizade, né, era uma relação de bate-papo, tal, como vem construindo, e hoje descobri coisas aqui que eu jamais imaginei, é sensacional isso aqui, muito legal. Pessoal, obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito feliz, mais sucesso no nosso negócio juntos, que é assim que a gente constrói, e nos acompanhe aí nas mídias digitais,
tentando motivar, tentando melhorar a vida de cada um de vocês. É possível, acreditem, façam o seu melhor. Um abraço.